Amém. Nosso coração anseia por isso. Eu falo que chegará dias, amém, em que a unção será tão poderosa nesse lugar, que as pessoas entrarão aqui e serão curadas automaticamente. Amém. Não existirá um tempo específico para determinadas coisas, onde Deus vai começar a fazer coisas tão poderosas. Amém. E compartilhando um pouquinho a respeito disso, pastor Edilson de Lira ministrou uma palavra que tocou muito o meu coração, e eu queria, em cima dessa mensagem, poder compartilhar também com vocês. Existe uma frase muito comum dentro da palavra, que é o tema dessa mensagem: um certo dia. Amém. Quando a gente ouve a respeito de um certo dia, dá a impressão e vem ao nosso coração um certo dia qualquer. Um certo dia que eu levantei para trabalhar. Um certo dia que eu me posicionei dentro das minhas rotinas. Um dia que é normal. E num certo dia, querido, você decidiu estar aqui. Amém. Num certo dia, 1º de outubro de 2021, você veio, talvez para mais um culto, né? Agosto, quer dizer, eu falei o quê? É porque eu já estou assim, já estou visualizando o que vai acontecer lá na frente. Isso é revelação, amados. Amém. Deus antecipa o tempo, queridos. Vocês não sabem disso? Coisas que eram para ser daqui a alguns dias já estão acontecendo. Então dentro de mim já aconteceu. Amém. Mas talvez você veio para mais um culto, né? Às vezes você saiu de casa sem perspectiva, falou: não, eu vou, né? Eu tenho um compromisso, é muito bom estar ali. Amém. Mas deixa eu te falar, amados, nunca é comum nem um minuto ou um dia quando você está com seu coração aberto a Ele. Amém. Nós nunca podemos acostumar com esse tempo. Nós nunca podemos acostumar com as paisagens. Nós nunca podemos nos acostumar com a palavra. Porque todo dia nós temos que ter o nosso coração pegando fogo e cheio de expectativas para aquilo que Deus vai fazer. Eu não sei você, mas o meu coração está cheio de expectativas a respeito dessa noite. A Bíblia diz que Ele é tão poderoso, que Ele é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Se Ele é capaz de fazer além daquilo que a sua mente está pensando nesse momento, se eu fosse você, eu começava a pensar em coisas grandes. Então, no mais um dia, queridos, abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 3. Antes de ler esse texto, eu quero perguntar se tem alguém nos visitando pela primeira vez. Levante sua mão. Eu estou vendo ali, é o Bauxita, não é? Ou é uma ilusão? Ao seu lado é a Joyce? Ou lá atrás temos mais um pessoal? Tem mais alguém aqui? Queria dar uma salva de palmas, queridos, para essa turma. Aleluia. É bom tê-los conosco, amados, sabe? É tão bom quando a gente pode receber pessoas para a gente poder junto estar adorando ao Senhor. Amém. Atos capítulo 3. Mateus, você para com isso aqui, tá? Capítulo 3, versículo 1. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Aparentemente um dia qualquer, queridos, né? Para quem nasceu de novo, agora estava cheio do Espírito Santo. O primeiro lugar que essa pessoa quer buscar é estar na presença do Senhor ali, em adoração, em comunhão. E isso era normal na vida deles. Então, certo dia, mais uma vez, decidiram estar no templo buscando ao Senhor, em um momento de adoração. Mas o texto continua: um homem aleijado de nascença,
estava sendo carregado. Certo dia, né? Esse não, esse era todos os dias. Amém? Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Essa também era a condição desse cara. Todos os dias ele era levado por alguém para estar na porta desse templo. Essa era a rotina da vida dele. Era ali que ele tinha o ganha-pão. Era ali que as expectativas dele estavam sendo depositadas, na esperança de receber algum pouco para poder saciar, para poder sobreviver. Com expectativa zero a respeito de futuro ou de coisas que pudessem mudar a história dele. Mas nesse dia, nesse certo dia, quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Quando olhou para aqueles 3 homens, a expectativa foi: talvez eu consiga algo que possa me aliviar, algo que possa trazer sustento, um pouquinho de alegria que seja. E a expectativa de receber algumas moedas. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E eu gosto disso, querido. Eu gosto disso porque quando você tem convicção, amém, de quem habita dentro de você, você tem convicção da unção que está na sua vida, um certo dia pode virar um poderoso dia. Não um dia qualquer. Amém. E Pedro e João, olha para nós. Olha, nós não temos nem ouro, nós não temos nem prata, mas nesse dia nós temos algo poderoso. No nome de Jesus, levanta e anda. Talvez a sua expectativa para hoje seja mais um certo dia em que eu estarei na igreja, ouvindo uma mensagem do pastor Ronan. Talvez a sua expectativa seja somente naquilo que eu esteja falando. Mas você não se atentou para o poder que essa palavra tem, queridos. De movimentar o céu. Amém. De trazer do sobrenatural aquilo que você necessita. Não é um certo dia. É um dia propício para grandes milagres. É um dia propício para grandes coisas, queridos, entenda isso. Deus pode transformar um certo dia em um dia glorioso. Talvez a sua vida está assim, amado. Vivendo de certo em certo dia, onde as coisas não mudam. Onde tudo está normal. Onde você conhece todas as rotinas. Mas deixa eu te dizer, se você colocar a expectativa no lugar certo e na pessoa certa, amém, aquilo que parecia ser normal vai se transformar em extraordinário. Porque a expectativa desse camarada era simplesmente comer, era simplesmente saciar. Mas nesse certo dia Deus falou: eu vou mudar a sua vida. Porque aquele homem que ficava na porta, ele nunca teve a ousadia de entrar dentro daquele templo. Eu acho que ele nem sequer um dia perguntou: o que é que acontece lá dentro? Primeiro porque eu sou proibido de entrar. Então nem passa na minha mente. Mas nesse certo dia, ele se levantou, entrou naquele lugar e pôde contemplar a gloriosa presença de Deus se manifestando naquele templo. Foi um tempo, queridos, de coisas tão especiais. Deixa eu te dizer uma coisa, 2021 não acabou ainda. Talvez você está vivendo assim, um certo dia em que esse ano vai acabar. Amado, deixa eu te falar uma coisa. As mudanças podem acontecer em 1 minuto ou em 1 segundo, de acordo com aquilo que você deseja ou de acordo com aquilo que você está gerando. Deixa eu te dizer, 2021 ainda pode ser extraordinário na sua vida. Pode ser um ano, queridos, de coisas extraordinárias que você não pensa, de associações, de conexões, de contratos, de provisão, de mudança de destino. Eu também. Aleluia, aleluia. E aí sabe o que acontece, amados? Nessa semana, sexta-feira, nós tivemos um culto aqui, chamado Altas Horas. É um culto intitulado para os jovens, né?
Mas um certo dia, na sexta-feira agora, amém, nós entramos nesse lugar. E nesse certo dia, Deus fez algo tão extraordinário, querido, que você não tem noção daquilo que Deus é capaz de fazer. Nesse certo dia, sexta-feira, deixa eu descer, porque aí vai ficar muito melhor. Nesse certo dia, Deus pegou uma jovem. Aleluia. Certo dia, ela veio para o culto do Altas Horas de Uber, como ela sempre faz, em todos os cultos. Mora lá no Maria Gorete. Mas como é lindo a gente ver pessoas assim, né? A Bia está aí? Hoje ela não veio não. A Bia ali. Ô Bia, onde que você mora? Betim. Todo culto, está aqui de Uber também. Amém. Eu acho que a Emanuele tem vezes que ela vem umas 4 vezes por semana aqui, né? Pega o Uber, uma pessoa que tem que se dedicar poderosamente ao ministério e ao serviço, um exemplo de pessoa. Mas sabe o que acontece? Tem dias que parece que são normais. E você entrou aqui para mais um certo dia, né? Em que o seu coração estava com desejo de poder adorar. Mas sabe o que Deus faz em certos dias? Amados, Ele faz uma grande celebração para poder honrar pessoas. Amém? E nesse certo dia, que ela chegou de Uber, Deus levantou um pastor aqui chamado Rafael, que ele não está aqui agora, ele está lá com os adolescentes. Amém? E chamou também um outro camarada, cadê o Diarley? Vem cá, guerreiro. Ele é a esposa, né? Isso aí, ele não anda sozinho. Ele não é nem bobo de deixar ela sozinha. Vem, vaso. Vem, guerreiro, você é guerreiro. Vamos ficar aqui no meio, para todo mundo ver. Um certo dia, numa sexta-feira, Deus pegou o Rafael, pastor Rafael, e essa jovem que estava aqui, que chegou de Uber, amém? No final do culto, ela saiu com o carro dela. Pastor Rafael pegou o carro dele e ofertou na vida dessa jovem. Quando todo mundo estava pensando, pastor Rafael vai ficar a pé. O guerreiro pegou a chave do carro dele e ofertou na vida do pastor Rafael. Um certo dia, querido, você chega de Uber e volta de carro. Mas sabe o que é mais bacana nisso tudo, querido? Né? Que às vezes a gente põe no coração, quando eu for rico, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer. Quando eu tiver dinheiro, eu vou honrar. Quando eu tiver dinheiro, eu vou plantar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por enquanto, tá? Vamos para o mundo natural. Por enquanto, você ainda não é rico. Ou você já é rico financeiramente no mundo natural? Fala sim ou não? Você é um cara que está com dinheiro lá, milhões na conta? Ainda não ganhei no Minascap, nem na loteria, nem nada disso. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Ele pegou o meio de trabalho dele, o carro dele. Entenda. O carro que o pastor Rafael ofertou era um valor muito mais baixo. Mas ele deu o carro dele, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Um carro quitado, né? E o desejo dele era comprar um outro carro que ele comprou. Tá certo? Mas você financiou, não é? Tá fechando, mas vai financiar. Vai pagar à vista, os dois.
Talvez você pense, pô, ele poderia pegar esses 20 mil, 20 e poucos, eu não sei quanto que vale o carro, né? E falar, eu vou investir em outras coisas. Amém? Mas sabe, queridos, quando você é guiado, e você se submete, você compreende quem é Deus, e a sua fé não está depositada nos valores que você tem, na capacidade que você tem, na sua força ou na sua habilidade, você sabe que você tem um Deus que cuida de você. Você nunca tem medo, querido, de entregar. Você nunca tem medo de entregar. Eu estou falando isso, queridos, porque eu estou falando de alguém que não é rico nem é milionário. Ninguém ainda pegou. Ninguém, queridos, está queimando dinheiro aqui neste lugar, não. Mas aqui nesse lugar existe um princípio de reconhecer honra. Amém. De saber que dinheiro é semente. Saber que dinheiro, queridos, é algo que vai te fazer o quê? Poder avançar em determinadas coisas, mas também pode acelerar o reino de Deus, a vida de pessoas e dentro da igreja. Esse é o sentido de ser abençoado. Esse é o sentido de você desejar ter dinheiro. Amém. E eu confesso que eu já esperava por isso. Eu sabia que essas coisas iriam acontecer. Mas o que mais me alegra é que isso vai ser natural e normal nesse lugar. Talvez você já tenha visto aí pastores pedir dinheiro, mas você nunca viu Deus dar carro em alguns lugares. E Deus está dando carro nessa igreja. Deus não vai dar só carro, Deus vai dar casas. Deus vai prosperar, Deus vai levantar homens com talentos e dons. Amém? Porque nós temos um Deus que patrocina e cuida, porque Ele é Pai. Amém. Chega desse tempo da gente pensar que missionário é alguém pobre e miserável que vai viver dependendo de esmola. Nós cremos em missionários milionários. Eu quero que você dê uma salva de palmas para essa galera. Aleluia. Num certo dia, num culto do altas horas, Deus não dá um carro, Ele dá 2. Para Ele falar, 1 é muito pouco. Vou mostrar que pode ser muito mais do que isso. Amém? Aleluia. E aí a gente vai pensar em algumas coisas dentro da Bíblia. Um certo dia, queridos, a igreja estava reunida para um momento de oração. Jesus tinha subido aos céus. E Ele tinha falado, ficai na cidade, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Mas eu fico imaginando o que eles estavam pensando, qual era a expectativa, a gente está reunindo, o que vai acontecer de diferente? O que vai acontecer, o que pode ser de tão diferente de um momento de oração, de comunhão com Deus, que a gente ainda não tenha vivido? De repente, queridos, um som impetuoso, amém, encheu aquele lugar de uma glória tão poderosa, como línguas de fogo foi repartidas naquele lugar, e eles começaram a falar em outras línguas. Uma manifestação de glória inundou a vida daqueles homens, a tal ponto deles estarem tão cheios, que Deus falou, agora é o momento. Agora é o momento de vocês avançarem e fazer o meu nome conhecido. Agora é o momento deles verem o poder operando através de vocês. Agora é o tempo dos milagres, em que vocês serão esse canal, em que vocês serão a continuidade daquilo que eu comecei. Então deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Talvez você tenha passado por igreja, vivido muitos anos dentro de uma igreja, e tenha pensado, eu já vivi de tudo. Ei, deixa eu te dizer, um certo dia, Deus pode mostrar para você, que ainda existem coisas tão especiais que você precisa viver, e você ainda não experimentou. E Ele quer te levar a isso. Ele quer te levar a esse nível, queridos, de revelação com Ele. De coisas tão maravilhosas que Ele quer compartilhar para você. Coisas que Ele quer entregar para a sua vida. Porque aquele dia em Atos capítulo 2 não foi um dia qualquer. Foi um dia onde a presença de Deus começou a estar dentro do homem. O homem agora cheio do poder do Espírito. O homem agora com uma autoridade, uma consciência de quem ele é. Aleluia, mas deixa eu te dizer, essa história não acabou. Amém. O livro de Atos ainda não terminou. Nós somos essa igreja, nós somos esse povo a quem Deus nos chamou para poder continuar algo tão maravilhoso.
Fomos incumbidos de algo, queridos, que os anjos gostariam de estar no nosso lugar, diz a Bíblia. Mas a nós foi confiada a palavra da redenção. Aleluia. E naquele certo dia que parecia ser normal, aqueles homens tiveram uma compreensão de fato de quem eles eram e começaram a viver essas experiências tão extraordinárias. Deixa eu te falar, queridos, certos dias foram escolhidos de Deus para uma virada de vida. Certos dias Deus mudou a história de muitos homens e de muitas mulheres. Aleluia. Eu tenho convicção, querido, que esse pode ser o certo dia que você tanto esperava. Amém. Certo dia, quando essa igreja estava reunida na igreja Verbo da Vida Arvoredo, coisas poderosas começaram a acontecer. Uma convicção diferente chegou ao seu coração. Uma visão diferente de quem você é. Daquilo que você pode realizar. Daquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Sabe, eu acho tão extraordinário quando Deus chama um profeta chamado Samuel. Samuel, profeta. E ele fala: Samuel, eis que agora eu tenho um rei. Mas não é um rei escolhido pelos homens. Um rei que é escolhido por mim. Um homem que é segundo meu coração. E que eu tenho amado, eu tenho prazer na vida dele. E que eu quero estabelecer como rei sobre a nação de Israel. Alguém que eu desejo. E aí o profeta simplesmente vai à casa na qual Deus ordena, a casa de Jessé. E chegando na casa de Jessé, logicamente, naturalmente, como qualquer um, a primeira pessoa que viria é exatamente o primogênito. Era assim que era, né? Uma linhagem real. Ou assim que funciona até hoje. O primogênito vai herdando. E aí chega o mais velho. E quando o profeta, pela noção natural das coisas, vai ungir com óleo aquele rei, aquele homem, o jovem para rei, Deus fala: não. Deixa eu te dizer, não é dessa maneira que eu enxergo as coisas. Você enxerga com os olhos naturais. Vocês têm as suas preferências humanas. Mas eu não. Eu olho, é aquilo que está dentro. Não é aquilo que está fora. E aí Deus rejeita 1, 2, 3 e rejeita todos. Até que o profeta fala: peraí, será que eu estou errado nessa revelação? Deus falou que é aqui. Jessé, não tem, passou todos, você não tem mais ninguém. Porque Deus rejeitou todos. Ele falou: não, tem o mais novo. É o caçula. Esse fica no campo, ele passa boa parte do tempo fora, ele cuida das ovelhas. Ele está lá. Tem algum lugar por aí, tomando conta do rebanho. Então manda chamar. Manda chamar. E quando chega aquele jovenzinho, amém. E o profeta olha, Deus fala: é esse. É esse que eu decidi nesse certo dia. Tirar ele de trás de um rebanho de ovelhas. Porque nesse certo dia, eu escolhi esse jovem para ser rei. Para conduzir o meu povo. Nesse certo dia, a história desse menino, que era pastor de ovelhas, agora muda. E até hoje, ele é o rei mais cantado, mais amado e respeitado dessa nação. Porque num certo dia, quando Deus coloca a mão, aleluia, Ele estabelece o seu princípio, Ele coloca unção, Ele estabelece, queridos, autoridade. Foi assim que foi feita na vida de Davi. Nesse certo dia, ele deixou de ser simplesmente um pastor para se tornar um rei. Porque Deus pega aquilo que é desprezível, aquilo que ninguém dá valor. Deus olha para as coisas que às vezes nós nos atentamos por interesse e diz: não é dessa maneira. Mas no oculto, queridos, talvez você esteja aqui e fala: ninguém está vendo. Ei, deixa eu te dizer, tem um Deus, querido, que olha por você. E deixa eu te dizer uma coisa: é esse Deus que promove homens e mulheres. Ele estabelece reis, Ele estabelece príncipes. Ele tira, Ele põe e Ele derrama glória. Não coloque suas expectativas na vida de um pastor ou de um líder, ainda que você se submeta. Mas deixa eu te falar, é Deus que promove. Mantenha os seus princípios.
Esteja firmado, queridos, naquilo que é certo, naquilo que é reto. Porque Deus tira do anonimato, queridos, e Ele coloca em evidência. Ele tem esse poder. Ele tem esse poder de pegar a sua empresa, talvez que ninguém conheça, e fazer ela brilhar, querido, como algo desejável. Deixa eu te dizer uma coisa, não se trata daquilo que você tem. Se trata daquilo que está sob a sua vida. Quando você tiver consciência disso, querido, deixa eu te falar uma coisa. Você pode começar a fabricar coxinha que todo mundo vai querer comprar. Porque vai se tornar a melhor coxinha da cidade de Belo Horizonte, Contagem, região. Por quê? Porque Deus está sob a sua vida. Amém. Não ache que tudo é normal quando você está diante de Deus. Quando você responde com sim, queridos, aquilo que Ele te chamou para fazer, deixa eu te falar uma coisa. O mesmo Deus que chama, Ele promove. E Ele vai até o fim, queridos, amém? Ele vai fazer essas coisas acontecer na sua vida. Então deixa eu te falar uma coisa, tem dias que Deus vai mostrar para a sua vizinhança, vai mostrar para a sua família, vai mostrar para os seus amigos, amém? Que você foi levantado por Ele. Porque as pessoas vão olhar e falar, meu Deus, o que está acontecendo na vida desse camarada? A vida dele era normal. Eu via ele saindo todo dia às 7 com a marmita dentro da bolsa e voltando às 8 dentro do ônibus lotado. Todo dia eu via isso, agora a rotina dele mudou. Ele chega com o carro zero, ele só tem alegria na casa dele. As pessoas batem na porta procurando ele. As pessoas chamam ele para associações. As pessoas chamam ele para patrocinar. E aí nesse certo dia as pessoas vão olhar e dizer, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Aleluia. Como é bom você ver o agir de Deus, queridos, você dizer, olha, obrigado, Pai, porque não sou eu, é o Senhor. E a gente tem essa consciência de que esse Deus faz todas essas coisas, amém? Aleluia. Tem uma coisa interessante num texto que eu quero que você abra aí. 1 Samuel 14. Hoje eu vou falar do Samuel. Eu fico empolgado, cara. 1 Samuel, capítulo 14, queridos. Amém. Versículo 1. Aleluia. Versão transformadora. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro, venha, vamos ao lugar onde fica o destacamento dos filisteus. Os judeus aqui estavam brigando com os filisteus, né? Numa briga meio assim, injusta, aquele povo era muito forte. Mas Jonatas não contou ao seu pai o que pretendia fazer. Vamos para o 4, o texto é grande. Para chegar ao destacamento dos filisteus, teve de passar por entre dois penhascos. Um se chamava Bozés e o outro Sené. Um ficava ao norte de frente para Micmas e o outro ao sul de frente para Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro, vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. Deixa eu te dizer uma coisa. A matemática de Deus é diferente, queridos. Talvez você está pensando que é quando chegar no mundo que as coisas vão acontecer. Aleluia. Deus opera, queridos, com muito ou com pouco. Deixa eu te falar uma coisa. Deus faz as coisas acontecer com pouco dinheiro ou com muito dinheiro. Deus pode pegar o salário que você está achando pouco e falar assim, agora você vai fazer a viagem dos seus sonhos. E é com seu salário. Aleluia. Deus vai pegar você, talvez você olhe para essa construção e diga assim, rapaz, eu não tenho condição de ajudar, é tão pouco para aquilo, pastor, que o senhor está querendo fazer.
Para que uma coisa tão grandiosa assim? Rapaz, eu preciso fazer uma coisa à altura do meu Deus. Eu sirvo um Deus que é excelente, que não faz coisas mais ou menos. Então, se eu posso oferecer um lugar que seja realmente maravilhoso para você e que venha glorificar o nome dele, talvez você pense, mas como que eu posso ajudar? Amado, não se trata de quantidade. Amém. Se trata do seu coração. Trata da sua motivação. Amém. Porque tem pessoas que têm condição e não faz, né? E eu fico mais linda que aqueles que a gente pensa que não podem é que faz. E é esses que estão vivendo o extraordinário. Amém. Se o seu nível de vida em relação com Deus é raso, querido, as revelações que Ele tem para você serão rasas. E o lugar que você vai chegar será muito pequeno acima daquilo que Ele quer fazer. Amém. Deus desprezou a oferta de Caim, por quê? Não é porque ela era um cereal e a do outro era sangue. As duas pessoas falam, não, porque Caim sacrificou, o outro deu cereal. Não, querido. Deus rejeitou porque tinha uma motivação errada. Você pode trazer R$1 milhão, mas se a motivação do seu coração for errada, a sua oferta é rejeitada. Mas você pode trazer R$5 e a motivação do seu coração é certa. Amém. Deus vai se agradar. Porque tem pessoas que dão simplesmente, sabe o quê? Esmolas. Você tem um Deus que é rico, querido. Amém. Ele não vive de migalhas e nem de esmolas, mas Ele vive de um coração disponível. Amém. A quem Ele confia e a quem Ele sabe pode entregar. Talvez você pense, mas é tão pouco. Esses dias eu compartilhei uma visão com um camarada aqui da igreja chamado Rodolfo. Está aqui. Eu falei, Rodolfo, vem aqui, olha só, está vendo esse lugar aqui? Eu vou fazer aqui um restaurante aqui, eu vou fazer uma lanchonete aqui. Aí vai ficar aberto para a rua, nós vamos quebrar essa parede, vamos fazer aqui, já vai sair na cozinha. Mas vamos fazer um negócio bonito, não é mais ou menos não. Se você me chamar para fazer alguma coisa mais ou menos, não me chama não. Eu falei, cara, vai ser top, vai ser lindo, vai ser dessa, mas não vai ficar caro, vai ser se nós vamos arrancar aqui esses azulejos velhos, vou colocar uns papel de parede bonito aqui, vou fazer. Compartilhei rapidamente uma visão com ele. Amém? E eu falei, cara, e sabe o que é mais bonito? Vai gerar emprego aqui, pelo menos 4 empregos aqui para o pessoal da igreja. E o recurso para a igreja ainda, para a gente poder avançar em outras coisas. Amém. Rapaz, passou um certo dia, eu vim na igreja. Sem falar com ninguém, porque eu venho para cá, eu fico sozinho aqui, sabe? Aí num certo sábado eu vim para a igreja. Na hora que eu cheguei na igreja, estou escutando barulho de marreta. Falei, que é isso, cara? O que está acontecendo aqui? Na hora que eu fui lá, esse camarada estava quebrando os azulejos da parede todinha, do jeito que eu falei. Falei, que é isso, cara? Ele falou, você não falou que era para fazer? Eu já comecei. Falei, não, mas o projeto não era hoje não. Ele falou, não, vamos começar agora. Sabe o que é isso? Que ele disse, é pegar a visão. É falar, se é para avançar e é para subir, eu quero estar junto. E ele foi tão inteligente que ele falou, eu não vou ficar para trás naquilo que Deus vai fazer. Ontem eu vim para cá, ele estava acabando de marretar, ainda fez o buraco da parede. Eu falei, não, rapaz, você já está furando o negócio. Eu falei, eu vou fazer um buraco aqui, porque dessa parede vai sair na cozinha. Eu cheguei lá, ele mandou a foto para mim, o buraco já está lá. Eu falei, meu Deus do céu. Aleluia. Amado, quando você tem convicção que você está numa posição certa, no lugar certo, amado. Amém. A contribuição que você precisa ter, que ele está no seu coração, não é no valor não. É na sua disponibilidade. É na intenção que você tem. É dessa forma que Deus nos enxerga, é dessa forma que Ele quer conduzir. Eu sempre falo, a gente nunca pode acostumar com aquilo que está normal. A gente tem esse hábito. Vamos entrar para dentro e depois a gente resolve. O cara compra um lote e fala, eu vou levantar as paredes, vou entrar para dentro, depois eu termino. Aí você passa 2, 3 anos, o cara já entrou para dentro, na hora que você volta lá, ele não mexeu em mais nada. A casa está ainda no tijolo, nem rebocar, ele rebocou. Sabe por quê? Porque a gente tem a tendência de se acostumar. E aí quando a gente acostuma, quer dizer, a gente não consegue andar mais. Mas Deus nos chama para novidades todo dia.
E o que Ele está querendo dizer para você, não se acostume com aquilo que está acontecendo. Talvez você já acostumou com a situação, com a enfermidade, com a depressão. Você já se acostumou com o relacionamento que destruiu. E você não está lutando mais por essas coisas. E Deus está dizendo, querido, não se acostume, não abra mão. Eu quero te levar a coisas muito maiores. Eu quero te colocar nessa posição. Queridos, você tem um Deus que Ele quer te promover, entenda isso. Eu não tenho medo de falar de prosperidade, você sabe por quê? Porque Deus tem prazer na prosperidade do justo, a palavra está falando isso. E quando fala de prosperidade é em todos os âmbitos, e dinheiro também. Deus não tem prazer, queridos, com a dificuldade do servo dele, não. E Deus quer ver você folgado, querido. Deus quer ver você com sobra. Amém. Esse é o prazer dele para a sua vida. Então Deus sabe operar com muito ou com pouco. Agora resta saber a disponibilidade do seu coração. Ele é o Deus que faz com pouco ou faz com muito. Essa é a matemática dele. Então deixa eu te dizer, o ano não acabou ainda não, querido. Tem gente que está esperando, ano que vem, se Deus quiser, eu vou abrir a minha lojinha. Se Deus quiser, eu vou ampliar. Ei, querido, começa agora. É hoje, eu gostei do Rodolfo por isso, pastor, não vou esperar ano que vem não, vou quebrar a parede, eu estava imaginando para depois. O negócio já está quase pronto. Aleluia. Já está quase pronto, querido. Deixa eu te falar, tem muita coisa para você viver esse ano. Tem muito projeto que precisa ser desengavetado. Amém. É para você trazer hoje para fora. Ano que vem, se o Covid, se isso. Rapaz, é hoje que Deus está querendo fazer, o nome dele é já. O que impede para a coisa acontecer hoje? Nada, diga, nada. Simplesmente você desejar isso, querido. É simplesmente você desejar para essas coisas grandes. Um certo dia, a Bíblia conta a história de uma mulher. Estava seca. Não chovia há mais de 3 anos. Não tinha vida em lugar nenhum. E diz a palavra que ela tinha um pouquinho de azeite de farinha. E um certo dia ela estava colhendo gravetos. Para poder fazer um bolo para ela e para o filho dela. E dela falava assim, eu vou comer e depois nós vamos morrer. Num certo dia ela estava esperando a morte. Mas nesse certo dia, chega um profeta na casa dela. Aleluia. Qual que é a expectativa sua? Eu vou comer um bolo e vou morrer. Daqui uns dias eu morro. Ele falou, não. Assa esse bolo e traz ele para mim. Um certo dia, essa mulher ofertou na vida do profeta. A única coisa que ela tinha, querido. A única coisa. Talvez você tenha pensando assim, se eu der vai faltar. Como é que eu vou viver? Amém. Você tem um Deus que é fiel, querido. Nunca vi um justo desamparado. E nem a sua descendência mendigar o pão. Nesse certo dia, quando ela fez esse bolo, aleluia, Deus mudou a sorte. E falou, nunca vai faltar, nem farinha, nem azeite na sua casa. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que havia fome naquela terra, naqueles dias. E o único lugar onde tinha provisão, era na casa daquela mulher. Porque um certo dia, Deus se levantou para mudar a história daquela mulher. Por quê? Porque ela obedeceu aos comandos. Certo dia, uma mulher entrou no templo para adorar. Mas ela tinha uma frustração dentro do coração, porque o desejo dela era ser mãe. Mas ela era estéril. Amado, ser mãe é um direito. É algo legítimo. Que toda mulher quer. E nesse certo dia ela abriu o coração e chorou. Seus lábios tremiam.
E quando o pastor viu ela sentada lá atrás, ele falou assim: entrou uma cachaceira ali, deve estar chapada. Está com a boca balbuciando, falando coisas sem sentido. E ele a procurou e falou: por que você está embriagado uma hora dessa? Não estou. Eu estou com meu coração rasgado. Eu estou com meu coração cheio de dor. Porque tudo está normal, eu não tenho alegria. Eu quero ser mãe, eu não tenho filho. Eu estou condicionado a isso, eu quero ser mãe. Nesse certo dia, Deus falou: vai embora. Porque daqui a 9 meses, você vai ter nos braços aquilo que eu estou gerando dentro de você. Deixa eu te falar uma coisa. Nesse certo dia, Deus não deu um filho. Deus deu um profeta. Que nós lemos ele aqui, por muito dentro dos textos, chamado Samuel. Que foi legislador, foi juiz, que governou a nação de Israel. Mas você sabe o que eu acho mais bacana dentro da história de Ana? É porque quando ela estava lamentando, ela falou: Deus, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me der um filho, eu te prometo que quando ele nascer, depois que ele não precisar mais do meu leite, eu vou lá no templo e vou dar a ele para ser criado pelo sacerdote. Ele vai ser educado dentro desses princípios, ele vai viver ali. Amado, sabe o que eu acho mais bonito nisso tudo? É porque Ana deu algo que ela queria antes de receber. Ela deu aquilo que ela ainda não tinha recebido antes de receber. Talvez, queridos, é o mesmo que você está sonhando aí agora. O seu projeto é a empresa, é a extensão, é chegar em algum lugar, é ter recursos, e você está batalhando em cima disso. É o mesmo que você, antes de você batalhar, falar: Deus, na hora que eu pegar na mão eu te dou. É o mesmo que você ter um sonho de ter uma BMW, querido, digno e legítimo. Aí na hora que você pega a chave, você simplesmente chega: agora é seu, Deus, eu estou ofertando. Você sabe por que a gente não entrega para Deus tudo que nós temos? É porque a gente tem medo dele não devolver. Às vezes você tem medo de ofertar, às vezes você tem medo de investir na igreja, às vezes você tem medo de algumas coisas. Você fala: se eu der, como é que eu vou ficar? Com medo dele não devolver. Mas uma vez que você tem consciência, querido, e conhece o Deus que você serve, você sabe: Pai, eu estou te dando por gratidão. Mas o meu coração não tem medo nenhum de nunca mais ter aquilo que eu estou te oferecendo. Porque a minha gratidão é poder te honrar, é poder te servir. Aí eu percebo que tem pessoas que têm medo de colocar o marido, colocar a família, colocar a casa, colocar os filhos. Sabe por quê? Porque quando ele entrega, fala assim: será que ele vou ter de volta? E aí às vezes você fica com problemas dentro de você, querido, ruminando a sua vida, porque você coloca, você fala: Deus, eu vou te entregar o meu problema, mas você fica em casa. Será? Ai, a ansiedade vai te consumindo. Ele fala: você lançou sobre mim ou não? Lançai sobre ele, querido, as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Amado, você tem um Deus, queridos, que ele pega as suas causas por você, amém, para poder resolver. Ele é um Deus que quer desembaraçar a sua vida. Ele é um Deus que quer trazer resposta e solução para você. Ei, ou você confia ou você não confia. Deixa eu te dizer uma coisa: 90% não é totalidade. Ou você dá ou não dá. É isso que a gente precisa ter consciência. Pai, eu vou fazer porque eu tenho alegria. Se Deus está me falando, eu vou fazer. Ah, pai, mas eu só tenho esse. Não tem problema. Eu simplesmente estou obedecendo aquele que me deu. E eu quero participar dessas coisas. Amém? Aí talvez você fique pensando: pastor, mas que dia vai ser esse certo dia que você está falando? Que dia que vai acontecer na minha vida? Eu estou precisando de um certo dia. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Esse certo dia está dentro de você.
Amém. É Deus habitando dentro de você. O problema é que você não está deixando Ele manifestar aquilo que Ele quer fazer. Às vezes você está fazendo as coisas na força do seu braço. Você está vivendo a sua vida dirigido por você mesmo. E Ele está dizendo, deixa eu pelo menos uma vez, rapaz, mudar isso definitivamente. Me dá um controle. Me entrega. E você vai viver esse sobrenatural que eu tenho para você. Vai lá em Malaquias capítulo 3. A partir do versículo 13. Vocês falaram coisas terríveis contra mim, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, o que falamos contra ti? Vocês disseram, de que adianta servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer às suas ordens ou chorar por os nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? Amém. Você já fez isso? Não está valendo a pena ser crente, né? Quantas vezes eu ouço isso, querido? Pastor, depois que eu vim para a igreja o negócio piorou, desandou. Aí passa 3 dias, 4 dias, o cara volta. Amém. Porque ele acha que a vida cristã é uma vida de isenção de problemas, sabe? Mas não é, querido. A vida cristã você tem problema, mas você vai atravessar todos eles em paz. Porque você tem convicção e confiança. E aí algumas pessoas ficam exatamente, olha, eu estou dizimando, eu estou indo na igreja, eu estou fazendo isso, eu estou falando tudo que você está pregando, eu estou falando, mas nada está mudando. Talvez você está fazendo com a motivação errada. Amém. E aí você começa a questionar tudo isso. Aí olha o que esses camaradas ainda falam. De agora em diante chamaremos de abençoados os arrogantes. Pois os que praticam maldades enriquecem, e os que provocam a ira de Deus nenhum mal sofre. Começa a olhar para fora, querido. Rapaz, o cara lá só está prosperando, o cara lá só está crescendo, o cara lá tudo está dando certo. Desgramado, cara. É baile funk todo final de semana, cachaçada, manhezada, e o cara está rompendo. E eu estou aqui na igreja, segurando a onda, andando até com a cabeça baixa para não pecar. E está dando tudo errado. Amado, você tem que olhar para o fim das coisas, o final é que vai ser diferente. Mas aí continua, então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Deus estava ouvindo tudo e falou, olha, na presença dele foi escrito um livro memorial, para registrar os nomes dos que o temiam e que sempre honravam o seu nome. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. O seu posicionamento não é em vão. A sua vida de fé e de entrega não é em vão. A palavra está falando que Deus tem um memorial, que Ele sabe o que é memorial, Ele está escrevendo tudo aquilo que você está falando. Ei, eu estou escrevendo aquele dia em que estava faltando as coisas na sua casa, mas você foi lá para o secreto, começou a cantar, a orar e a chorar. Eu estou escrevendo esse dia, quando o seu casamento estava sendo destruído, mas você perseverou em oração, em mudança e desejar transformação. Ei, eu estou escrevendo isso aqui, porque você nunca olhou nem para um lado nem para o outro, mas você permaneceu fiel à minha palavra. Ei, eu estou escrevendo isso, porque você se posicionou em mim. Eu estou olhando tudo, não só estou olhando como eu estou escrevendo. Eu quero um memorial disso. Daquele que é fiel, daquele que persevera, daquele que se posiciona. Eu estou vendo tudo. Eu estou vendo o seu lamento, eu estou vendo o seu arrependimento. Eu estou vendo a sua mudança, eu vou escrever tudo. Aleluia. E aí deixa eu te dizer, 17, eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos, no dia em que eu agir. Deixa eu te dizer uma coisa, querida. Ele está escrevendo no memorial dele, olha, eu estou vendo você. Eu estou vendo que você está lutando com dificuldade. Eu estou vendo que você está num posicionamento de fé. Eu estou vendo que você está se posicionando com integridade. Que o seu coração está arrependido. Ei, deixa eu te dizer uma coisa.
Deus vai agir. Ele está falando, no dia em que eu agir, tudo isso vai ser mudado. Esse certo dia vai ser transformado em um dia de milagre, um dia de glória. Ei, o seu posicionamento não está sendo em vão. No dia em que eu agir, diz o texto. Vamos continuar. Eles serão meu tesouro especial. Deixa eu te falar uma coisa. No dia em que eu agir, você será meu por total. Você será especial. Ele está falando que você será tesouro, querido. Você será a riqueza dele e a prosperidade dele. Deus envolve e cerca aqueles que ele ama. Ei, não terminou não. Terei compaixão deles como o pai tem compaixão de seu filho obediente. Aleluia. Ao 18. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deixa eu te dizer, a alegria deles é passageira. Aquilo que os seus olhos um dia pensou que era bom, vai dar em treva. Mas deixa eu te dizer, o jogo vai virar. O jogo vai virar. Porque aqueles que um dia você olhou, eles vão olhar e falar, peraí, tem algo diferente. A alegria deles é diferente. A prosperidade deles é em honra. Eles não roubam, eles não fazem falcatrua, eles não abominam o meu nome. Ei, eles verão quem é Deus na sua vida, querido. Eles verão de fato que esse Deus que chama, capacita, Ele prospera e Ele coloca em evidência. Chegou o tempo de você ser visto, querido. Ei, chegou esse tempo de você olhar para as pessoas e falar, o fulano é uma bênção. Ei, chegou o tempo de você ser essa bênção. Chegou o tempo de você ser inspiração para as pessoas. Ei, acabou esse tempo, querido, de você dizer, ei, nada muda. Tudo está do mesmo jeito. Ei, querido, sabe aquelas pessoas que não acreditavam em você? Você já viveu uma fase que o negócio está tão feio que as pessoas, ih, lá vem o cara, vai me pedir dinheiro emprestado. Eu já passei, eu já vivi assim, querido. Não mexe com o Ronan não, que se você fizer alguma coisa com isso, você vai quebrar. Era desse jeito, querido. Mas deixa eu dizer, chegou um dia que Deus mudou a minha sorte. Chegou o dia em que Deus mudou tudo, porque Ele falou, Ronan, sou eu que levanto, sou eu que honro, sou eu que capacito. Aqueles que um dia falavam que você era desprezível, eles vão te chamar agora para você orar, para você abençoar. Eu estava lá em casa hoje, liguei para um amigo meu convidando para vir para o culto. Ele falou, Ronan, eu não posso. Eu conto a história dele, ele esteve preso um bom tempo, então ele não pode estar saindo. Mas ele falou, mas amanhã eu inauguro a minha loja. Eu quero que você venha aqui, Ronan, eu quero que você ore por mim. Eu quero que você abençoe a minha loja. Eu falei, eu irei, meu amado. Eu irei, porque eu te amo e eu tenho certeza da prosperidade de Deus sobre a sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai virar o jogo na sua vida também, querido. Eu tenho certeza disso, eu tenho convicção disso. Aleluia. Lá em Josué capítulo 1, versículo 8. Estou caminhando para o fim. Meu Deus, vocês estão afiados, hein? Isso tudo foi treinamento, tá, gente? Eu falava assim, poxa, toda vez quando eu falo vou terminar o culto, ficava aquele silêncio. Aí quando vinha um pregador de fora, eu falava, vou terminar o culto, todo mundo, eu falava, rapaz, eu sou doido para ouvir isso quando eu falo que eu vou terminar o culto. Aí o povo me amou agora. Josué capítulo 1, versículo 8. Vamos entender o contexto aqui, querido. Josué era o grande líder, o legislador que ele levantou para libertar o povo das mãos de Faraó. Não só legislador, um homem cheio de Deus. Subia no monte, via Deus face a face, ele descia com o rosto resplandecente. A sua face brilhava. Tocou na rocha, saiu água. Ordenou, o mar se abriu. Deixa eu te falar uma coisa, quem não quer estar debaixo de uma liderança dessa? Rapaz, eu tenho um líder que ele fala com Deus, ele bate papo com Deus. Isso me dá uma tranquilidade tremenda, de saber que eu estou andando no caminho certo. Agora o homem vai e morre. Rapaz, o homem morreu e agora, como é que vai ser? Atravessamos o mar, mas nós ainda não chegamos na terra. E agora, quem que vai conduzir? Certo dia, querido. Amém. Quando todo mundo estava pensando em morte, quando todo mundo estava lá vivendo
Como é que fala quando a pessoa morre? Um luto. Todo mundo triste. Um certo dia Deus fala, não, a história não acabou. Eu estou levantando outro. Porque aquele que deu a promessa, que ele é fiel para fazer cumprir. Ele falou, a história não acabou, vocês ainda têm que chegar no final. Estou chamando Josué. Eu fico imaginando Josué, que abacaxi, cara. Eu vi tudo que Moisés passou. Esse povo reclama o tempo todo, insatisfeito. Um povo que muda de opinião, rebelde. Agora eu que vou assumir esse abacaxi, como é que vai ser esse negócio? Será que eles vão me obedecer? Moisés tinha um poder, tinha autoridade. Aí Deus fala para ele, olha, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nela de dia e de noite para ter certeza de cumprir tudo que nela está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. E aí ele fala mais, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deixa eu te dizer uma coisa assim, ô Josué. Se eu te chamar para uma coisa grande, para um desafio grande, você não precisa ter medo não. Porque se eu chamei, eu vou capacitar. Se eu chamei, eu vou trazer recurso. E se eu chamei, é porque não vai te faltar nada. Certo dia, querido, Deus olha para dentro da igreja, Verbo da Vida, e Ele vê homens e mulheres reunidos, e Ele diz, nessa noite, eu estou te chamando para algo grandioso. Algo grandioso que você precisa viver. Eu não sei em que área, querido, olha, não pergunte a mim. Não sei se é como ministro, como é pregador, mas pode ser como empresário, pode ser como cantor, pode ser do jeito, como jogador de futebol, não importa. Se Ele chamou, querido, vai para dentro. Entra de cabeça e não tem medo. Amém. Porque se Ele chamou, Ele vai abrir porta. Se Ele chamou, Ele vai aplainar o caminho. E se levantar, querido, vai cair 1000 à direita, 10.000 à esquerda e você não vai ser atingido. Agora resta você confiar. Agora a única coisa que ele falou, Moisés, Josué, a única coisa que você precisa ter é não tira os olhos da minha palavra. Ei, não olhe para as coisas do lado de fora. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para aquilo que as pessoas estão dizendo, não olhe para as críticas, não olhe para as redes sociais. Porque ela vai levantar sempre críticos para tentar te minar e destruir. Ei, olha para a minha palavra. E aí ele fala, medita nela de dia e de noite. Quando fala meditar de dia e de noite, querido, é para não dar tempo de entrar outras coisas dentro de você. O que ele está querendo dizer é o seguinte, a palavra precisa estar dentro de você, impregnado. Só quando ela estiver totalmente dentro de você, você vai ter convicção daquilo que eu estou fazendo, e aí você vai prosperar, e você vai ser bem sucedido. Eu gosto demais, queridos, de Deus, porque Ele chama a responsabilidade para Ele. Ele simplesmente fala, me obedece. Me obedece, porque quando Deus fala assim, olha, se você meditar e viver, vai prosperar o seu caminho e você será bem sucedido. Ei, Deus não está dando, queridos, uma esperança futura. Deus está trazendo uma convicção real, dizendo, olha, vai ser desse jeito. Você simplesmente precisa de obedecer. Uma vez que você obedece, vai acontecer na sua vida. Se não está acontecendo é porque tem alguma coisa errada, tem alguma coisa desalinhada. Mas nesse certo dia Deus está dizendo, olha, medita, anda na minha palavra, porque eu vou fazer prosperar o teu caminho. Aleluia. Níveis superficiais, resultados superficiais. Entenda isso, você precisa mergulhar. Eu quero terminar com Salmo capítulo 1. Versículo 1. Feliz aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prosperará
Entenda uma coisa, ele prosperará em tudo que faz. Amado, se você está dentro da palavra, se você está andando em cima dela, se você está obedecendo a um chamado, caminhando dentro dessa convicção de Deus, vai dar tudo certo. Não é algumas coisas ou algumas áreas, é tudo. É em todas as áreas, entenda isso. É em todas as áreas. Amém? Deus fará prosperar o seu caminho. Há um convite para separação nesse texto. Ele está falando, olha, se separe dessa roda de escarnecedor. Se separe das alianças erradas. Se separe daqueles que não pensam como você. Se você andar com incrédulo, querido, você vai ficar incrédulo. Amém. Vai ser minado. Se você andar com pessoas promíscuas, você vai se tornar promíscuo. Mas ele está falando, olha, se você se separar. Amado, separar não quer dizer que a gente tem que deixar de conversar com as pessoas. Amém. Eu tenho amigos ainda no meu tempo antigo, da minha antiga natureza. Mas agora o nosso relacionamento é diferente. Entende? Tem carinho, tem um amor, mas não participo dos mesmos ambientes. Sinto falta, tenho um amor, mas uma vez eu decidi estar em Cristo, ou eu estou com Cristo, ou eu estou no mundo. E o que ele está falando é o seguinte, se você deseja viver comigo, há um convite para você se separar de tudo isso e viver para mim. Agora, se você viver para mim, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Ei, não vai existir sequidão. Você terá folha, você terá fruto. Você será bem sucedido em tudo que você fizer. Aleluia. Compreenda, queridos, esse é o convite de Deus para nós. Deus nos chamou para esse algo tão especial, para essa grande obra. O Rafa pregou algo muito interessante aqui na sexta, no culto Altas Horas. E ele falou, a palavra foi Maranata, sobre Jesus, a volta de Jesus. Ele falou, cara, deixa eu te dizer uma coisa. Não adianta nada estar com os meus olhos presos a tudo aquilo que eu tenho. A bens, a carro, a dinheiro, a conta bancária. Porque no momento que a trombeta tocar, vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo. Agora, a consciência que a gente precisa ter, queridos, é de eternidade. Sabe, pessoas que estão presas a coisas, são pessoas que estão vivendo simplesmente esse ciclo de vida que é tão pequeno dentro da eternidade. É muito pequeno, é a ponta de uma corda. Agora tem gente que está voltada para isso, tem gente que os valores estão nisso. Tem gente que está morrendo e suando por essas coisas. Deixa eu te falar, a prosperidade é uma consequência da minha fidelidade com Ele. Eu não busco isso, isso me alcança. Porque quando eu tenho consciência de eternidade, que tudo que me vem à mão, eu penso nele. O meu desejo é ver tudo. Quem me conhece sabe disso. Amados, a gente precisa continuar a boa obra que Ele nos chamou para fazer. A gente precisa pegar junto. Tem muita coisa ainda para ser feita. O chamado de Deus é para servir. Pastor, eu estou aqui, eu estou doido para trabalhar. Amado, tem coisa demais para você fazer. Nós vamos começar uma reforma, queridos, aqui. Porque um certo dia, Deus trouxe um casal da Argentina para congregar com a gente. E esse casal tem uma filhinha pequenininha. E um certo dia ele falou, pastor, eu quero ajudar a reformar o departamento infantil. Eu tenho uma pequena quantia para a gente começar e eu quero fazer parte disso. Um certo dia ele foi tocado por isso, por essa palavra. E amanhã a gente começa uma reforma lá em cima. Porque um certo dia
essa palavra mexeu dentro do coração de um homem. Um certo dia, Davi estava olhando para a casa dele, para a mansão, para os servos, para os utensílios, para a decoração. E ele falou: é tão grande, é tão lindo, é tão maravilhoso, é tudo tão luxuoso. Mas eu não acho justo eu estar morando aqui, Deus está dentro de uma tenda. Eu não acho justo. Porque se existe um princípio, quem precisa ser exaltado em tudo isso é Ele. E Ele desejou, queridos, construir um templo para que Deus pudesse habitar ali. Amados, é essa consciência que a gente precisa ter como igreja. Se nós estamos aqui, fomos chamados para algo digno e nobre, que tudo que nós fizermos seja para Ele. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: quando você tiver consciência de eternidade, a sua empresa será dele. Amém. A sua casa será dele, o seu carro será dele, as suas finanças será dele. Amado, quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que Deus está querendo roubar essas coisas de você, não, entenda. Quando você tem um princípio de compreensão de eternidade, você fala: Deus, o que é melhor eu quero te dar. Eu não quero te dar migalhas. Amados, quando eu falo disso, eu estou falando de dinheiro, mas estou falando de outras coisas. Quando você vier, queridos, venha trazendo o que você tem de melhor. Eu falo que você não precisa passar lá na sua casa talvez 2 horas orando, que seja 15 minutos, mas que seja 15 minutos de excelência. Onde você vai poder dizer: eu paro tudo. Não tem atenção para televisão, para celular, para WhatsApp, para nada. É teu esse tempo. Então quando você vier para esse lugar, queridos, venha com essa expectativa: Deus, é teu o tempo. Porque tem gente que vem aqui e fala: nossa, será que já está acabando? Será que é isso? Será que é aquilo? O cara já está pensando na janta, ou no cachorro quente na saída. Ei, pare o céu, pare a terra, porque agora eu sou todo teu. É teu. Amém. Certo dia Deus moveu o coração de uma igreja que desejou essa visão. Amém. Que vai acelerar, queridos, o reino. Uma visão em que nós não simplesmente estabelecemos um pastor para ser conhecido, mas um pastor que levanta pessoas, um pastor que quer enviar. E como tem sido neste lugar, pessoas que Deus tem levantado aqui, que são mais conhecidas do que eu, e eu me alegro por tudo aquilo que Deus está fazendo. E eu creio, queridos, que nós precisamos estar envolvidos nisso. Sabe, é tempo da gente abrir o coração e falar: Pai, eu estou disponível, eu posso dar mais, eu posso entregar muito mais, eu quero fazer muito mais. E aí quando eu falo de um departamento infantil, eu não estou falando de reforma, sabe, querido? Talvez você está aí dentro assim: cara, eu preciso servir. Nós estamos dentro do departamento que precisa tanto de pessoas. Que luta que tem sido aquele departamento de criança. Você sabe por quê? Porque as pessoas menosprezam algumas atividades dentro da igreja. Deixa eu te falar, tem crianças lá agora, seu filho está lá, sua filha está lá talvez, está sendo ministrado com a palavra. E a gente tem clamado por pessoas para poder servir. Talvez até você, pai e mãe, por que não dá um tempo também lá? Eu tenho meu filho, eu posso ficar um domingo, eu posso ficar um dia. Ei, o que nós fazemos, o nosso trabalho nele não é em vão, gente. Não é em vão. Deixa eu te falar, eu não comecei a minha jornada com o microfone na mão, não. Mas em tudo que veio às minhas mãos, eu fui zeloso para fazer. Fui. Quantas vezes eu atravessei essa cidade, saindo daqui para ir para o centro com a guitarra nas costas, para chegar dentro de uma igreja que não tinha ninguém, só eu tocando e cantando. Patrícia sabe disso. E ainda levava 2 meninos dentro do ônibus. Não tinha carro, não tinha nada. Mas um certo dia, Deus olhou e falou: Ronan, eu te vejo com alguém que tem um coração disponível para estar na frente de uma igreja. Queridos, eu nunca pensei em ser pastor na minha vida. Eu nunca almejei, nunca desejei. Eu era o tímido dos tímidos. Tinha uma banda na adolescência que para cantar eu só cantava, não conseguia interagir com ninguém. Só abria a boca na hora que era para cantar e fechava na hora que a música acabava.
E aí os meninos tinham que continuar falando alguma coisa, senão eu ficava assim. Mas Deus pega aquilo que às vezes para as pessoas não tem valor. E Ele fala, é você. Um certo dia Ele mudou. Amém. E Ele trouxe mais amor e convicção ao meu coração. Mais desejo por poder ser canal de bênção na sua vida. Para poder promover o seu sucesso. Para poder fazer as coisas acontecer. Amém. E eu tenho certeza que um certo dia chegou hoje. Para mudar a sua história. Mudar a sua vida. Certo dia, Valquíria, Ele viu tudo que você passava. Ele viu que é você sozinho com 2 filhos. Mas esse certo dia Ele falou assim, não vai te faltar nada. Eu sou teu Deus, seu pai, seu amigo. Como você sempre chama Ele de cheiroso. Saiba disso, querido. Não vai te faltar nada. Aleluia. Aleluia. Fica de pé, querido.